O GRESG apresenta Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD. Vamos juntos aprender sobre a obra A Gênese, de Allan Kardec, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso estudo de número 17 do livro A Gênese. Vamos estudar sobre o capítulo 6, Uranografia Geral. É muito importante esse capítulo, segundo temos informação, foram comunicações dadas ao Camille Flammarion, através do Espírito Galileu. Então, vamos aqui estudar esse momento do livro A Gênese. Né? O nosso dever é de estudar. Este é o nosso dever. As polêmicas a gente deixa. Então, que a gente possa, né, aproveitar esse momento interessante, esse momento de harmonia que nós estamos vivendo no estudo do livro A Gênese. Quantas pessoas estão assistindo conosco, dando retornos, né, informando da importância do estudo, que é isso que nos estimula. Então, vamos ao nosso estudo de hoje, trazendo aqui o estudo 17 da Gênese, né? Uranografia Geral, capítulo 6. Então, nós vamos estudar o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primeira, a criação universal, os sóis, os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, sucessão eterna dos mundos, a vida universal, a ciência e considerações morais. É importante que hoje, né, nós temos todo um conhecimento mais avançado sobre o universo. Não há dúvida que o nosso tempo hoje traz mais informações, mas aqui está a base. O que se coloca aqui no livro A Gênese é a base do que nós estudamos hoje. Galáxia, espaço-tempo, matéria, força, satélites, cometas, estrelas, né? Então, gente, isso é a base, né? Claro que toda a ciência, ela teve uma base, toda a ciência. Se você pegar a ciência lá do seu princípio, existe um livro chamado A Breve História de Quase Tudo. É de um jornalista, que ele, de repente, começa nas suas viagens, nas suas idas e vindas, ele começa a pesquisar a origem das coisas. Então, ele cria, né, o livro Uma Breve História de Quase Tudo. Então, ele vai mostrar que tudo começa num princípio, às vezes embrionário, e depois vai aumentando o seu potencial. Mas a base foi aquele princípio. Então, muitas vezes a gente vê pessoas comentando assim, mas hoje a gente tem coisas mais avançadas. Tem, mas aí está a base. Se eu não tiver a base, eu não consigo entender as complexidades. As complexidades são variações. Então é preciso que a gente entenda uma coisa muito séria no estudo espírita. Às vezes tem companheiros e companheiras espíritas que se arvoram a dizer coisas que não analisaram com profundidade. Olha, a doutrina espírita, ela foi toda planejada no mundo espiritual superior. Tem como o seu grande coordenador o Espírito da Verdade e vários outros espíritos que vieram ajudar na codificação, passando as informações. E o senhor Allan Kardec, como aquela pessoa responsável aqui no plano físico
por receber essas comunicações via vários médiuns, selecionar, né, e codificar. Ele teve a ajuda de muitos espíritos interessantes, como o próprio Camille Flammarion, como o Victor Hugo, como o Aksakov, né, como várias pessoas que o ajudou aqui na estruturação. Gabriel Delane, o William Crookes, o Charles Richer, ou seja, era um grupo de pessoas com uma potencialidade diferenciada. Então, é preciso que a gente comece a pensar assim, se eu quiser, de fato, estudar a doutrina espírita. Agora, se eu quiser me colocar acima da codificação, acima dos mentores, acima do Espírito da Verdade, aí eu devo criar uma doutrina para mim, com o meu nome, não falar doutrina espírita. Tá bom? Então, eu queria colocar isso aqui para vocês, porque a gente tem ouvido e lido muitas coisas aí de companheiros e companheiras que eu não sei o que eles querem, realmente eu não sei o que eles querem. Mas eles querem dizer, né, principalmente aqui nesse capítulo, eu já vi pessoas aí dizendo, né, que tem coisas mais atuais. Uranografia, Urano vem do grego, vem de uma mitologia, né, que Urano é o deus que percorre todo o céu. Seria essa a colocação de Urano. E grafia, estudo, né, a importância de entender essa viagem de Deus pelos céus. Então, isso aí é uma mitologia. É claro que a gente entende hoje que é um estudo sobre a criação de Deus, trazendo para os nossos tempos, tá bom? Então, vamos começar aqui o nosso estudo, né? Antes eu quero dizer que nós vamos estudar aqui do item 8 a 16. Nós começamos no capítulo 16, né, o anterior a esse, e eu vou colocar aqui agora no capítulo 16, tá? Bom, aqui Kardec vai estudar as leis e as forças. Então, vamos lá. Se um desses seres desconhecidos, que consomem sua existência efêmera ao fundo das regiões tenebrosas do oceano, se um desses poligástricos, destas nereidas, miseráveis animáculos, que só conhecem da natureza os peixes ictiófagos e a flora submarina, recebesse de um só golpe o dom da inteligência, a faculdade de estudar seu mundo e de estabelecer sobre suas apreciações um raciocínio conjectural estendido à universalidade das coisas, que ideia formaria da natureza viva que se desenvolve em seu meio e do mundo terrestre que não pertence ao campo das suas observações? Aqui nós vamos entender o seguinte, que nós somos como esses peixes no fundo do oceano, que temos uma visão muito tacanha, muito pequena, muito preliminar ainda. Então, como é que nós vamos querer entender e dar opinião numa coisa tão superior? O importante, meus amigos e amigas, é entrarmos no caminho de volta para Deus. É isso que importa. É quando eu deixo para trás todas as minhas rebeldias, as minhas ignorâncias do início, né? E começo a participar com mais altivez do grande projeto da criação divina. Então é isso. Nós ainda nos encontramos como esses peixinhos no fundo dos oceanos. Precisamos entender que temos que crescer. Aquele que não deseja sair do fundo do oceano ou da caverna de Platão não vai conseguir ver coisas melhores e maiores. Então a doutrina espírita nos convida a isso. Então, cada um fazer o seu movimento de saída dos inícios para encontrar um caminho de sequência. Tá? Isso que está sendo colocado aqui por Allan Kardec. Então, ele vai colocar que, assim, agora, por um efeito maravilhoso de seu novo poder, este mesmo ser conseguisse se elevar acima de suas trevas eternas à superfície do mar, não longe das praias opulentas de uma ilha com vegetação esplêndida, sob o sol fecundo
distribuidor de um benfazejo calor, que julgamento possuiria, então, sobre suas teorias antecipadas da criação universal? Teoria que ele encobriria logo por uma apreciação mais ampla, mas relativamente ainda também incompleta, como a primeira. Tal é, ó homens, a imagem da vossa ciência, toda especulativa. Vejam vocês, meus amigos e amigas, o carinho da espiritualidade para conosco. Quando nós estudamos a história da humanidade, nós vamos perceber que nós estamos caminhando com calma e com vagar, através dos séculos. Então, nos séculos que nos antecederam, nós montamos um mundo para a gente viver. Montamos uma história ainda muito cheia de guerras, muito cheia de ignorâncias, muito cheia de coisas assim que nos colocaram, né, em situações muito estranhas para a nossa evolução. A partir do século XVIII para cá, com a chegada do Iluminismo, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa e dos avanços da ciência, então as coisas começaram a mudar. Vivemos aí um século XX de soltura desse passado. Então, todo o século XX ele se caracteriza por você deixar velhas tradições, deixar velhos conceitos científicos, filosóficos, para uma busca de algo mais avançado. É evidente que nesse deslocar-se de um passado ainda obscuro, sombrio, criou-se muitas perspectivas que não foram ideais, como a contracultura, as revoluções dos anos 60, as revoluções sociais, mas que, de alguma maneira, teria que existir para exatamente alertar o homem, olha, não é esse o caminho é outro. Que bom que você está começando a querer dar soar da graça, mas é preciso entrar no outro caminho. Os 20 anos do século XXI foram ainda de buscas, de querer entender mais, de querer buscar um pouquinho melhor. Agora estamos começando, né, terceira década do século XXI, já estamos quase no meio, né, da terceira década, então é preciso que agora se tenha uma situação um pouco melhorada do que é o mundo. Então, todas as pessoas podem participar disso, sabe? Mesmo aqueles que não têm ainda uma estrutura educacional mais avançada, mas ele pode começar pelo princípio. Aquele que eu tenho que deslocar do meu princípio bastante ignorante, né? Bastante primitivo, de posturas primitivas para alguma coisa superior. Aí não importa se eu não tenho PhD, se eu não tenho doutorado, não importa nada disso. Importa é que eu quero aprender. Então, no Centro Espírita, a gente pode participar disso, nas palestras, nos grupos de estudos. Então, por isso que é importante querermos. A boa vontade tem que estar em primeiro lugar. Caso contrário, nós vamos achar que não dá para mim, que é difícil demais, e as coisas vão ficando, ou vão passando, né, e eu vou ficando. Então, isso aí é importante você entender, que você é uma potência divina, meu irmão, minha irmã, e que precisa desenvolver essa potência. Já que venho, pois, tratar aqui da questão das leis e das forças que regem o universo, eu que, como vós, sou apenas um ser relativamente ignorante ao preço da ciência real, malgrado a aparente superioridade que me dá sobre os meus irmãos da Terra, a possibilidade que me cabe de estudar as questões naturais que eles são proibidas em sua posição. Meu alvo é somente o de expor a noção geral das leis universais, sem explicar em minúcias o modo de ação e a natureza das forças especiais em dependência. Veja aqui que interessante. Então, ele está colocando que está querendo começar a expor a noção geral das leis do universo. Ainda detalhes, né? Ser mais para frente. Então é preciso que o homem comece a entender a sua posição no universo. Onde eu moro? Então, até aqui nós dávamos o endereço da rua, da casa que a gente mora. Bem, só que agora, com os estudos aqui da Gênese,
nós podemos pensar assim, não, eu moro na rua tal, número tal, no estado tal, no país tal, no planeta tal, no sistema solar, na galáxia, tá vendo? Então ele está ampliando a nossa moradia. Então, no fundo, onde eu moro? No fundo mesmo, eu moro na minha mente. E a minha mente será expandida na razão direta dos meus esforços por expandi-la. Por quê? A força, a base sou eu, está comigo, eu sou a base. Então, se eu quiser expandir essas coisas que tem aí fora, como galáxias, sistemas solares, cometas, essas coisas são só para estimular o que está dentro de mim. E, ao mesmo tempo, que serve de moradas para os espíritos no seu projeto evolutivo. Então, é isso que nós temos que entender quando se estuda a Gênese. É que nós somos seres muito, mas muito potenciais, que temos que aproveitar essa potencialidade para fazer acontecer aquilo que o Senhor Deus planejou para cada um de nós. Senão vamos ficar nessa estrutura do coitadinho, do vitimado, da vitimada, daquele que Deus não gosta, daquele que Deus não olha, sabe? Coisas bastante infantis. Sabe quando a gente é bebê, a gente usa fralda e mamadeira, né? Assim, é isso. Agora virou adolescente, não dá para usar mais fralda e mamadeira. Fralda significa alguém tem que cuidar de mim, porque afinal de contas eu sozinho não me dou conta. E a mamadeira eu tenho que me alimentar, né? Alguém tem que me alimentar. Agora não, agora eu já sou uma pessoa que tem que cuidar de mim e tem que me alimentar de coisas bastante positivas, bastante organizadoras da minha evolução. Então, meu irmão, minha irmã, chega desse negócio de vítima, de coitadinho, sabe? Eu não aceito isso, Deus não gostou de mim, Deus levou meu pai, Deus levou minha mãe. Isso aí, meu amigo, minha amiga, sinceramente, não dá mais. Se você quer ficar aqui, no terceiro milênio, e no mundo de regeneração, olha, essas coisas temos que modificar, né? É isso que nós temos que analisar. Então, vamos continuando aqui, olha. É um fluido etéreo que preenche o espaço, no item 10 agora, né? É um fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. Este fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geratriz do mundo e dos seres. Ao éter são inerentes as forças que presidem as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas forças múltiplas, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidos na Terra pelos nomes de peso, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa, os movimentos vibratórios do agente são os do som, calor, luz e etc. É muito interessante esse estudo que é colocado aqui, porque a ciência hoje, ela sabe que tem um início, que a matéria tem seu início. Então, como ela não estuda esse início, a não ser partícula, subpartícula, onda, que é um início, né, da formação da matéria, mas ela não sabe de onde vem isso, ou não quer saber. Então, aqui no Espiritismo, nós estudamos que tudo vem de Deus. Deus, tudo é criado por ele. Então, ele cria o espírito, cria o fluido cósmico universal, que vai gerar todas as diversidades da matéria, das energias, de tudo aquilo que nos circunda. Então, tem o fluido cósmico universal. Esse fluido é que vai gerar subpartícula, partícula, átomo, molécula e substâncias. Então, tudo que você tocar aí, inclusive o seu dedão aqui, pega no seu dedo e toca ele lá, ele vem desse fluido cósmico universal. Então, tudo vem de Deus, minha gente. Nós estamos mergulhados em Deus. Agora, as diversidades dessa matéria está na razão direta das coesões, das afinidades, daquilo, dos encontros atômicos, tantos átomos
de hidrogênio com tantos átomos de outro elemento químico gera uma molécula, e por aí vai. Então, são as múltiplas variações que a matéria pode ter, a partir dessa construção atômica que vem das partículas, subpartículas, e que estão ligadas por uma força de coesão. Ora, isso é complicado de entender? Sim. Por quê? Porque você tem que fazer cálculos, tem que fazer muitas contas, né? Tem que usar aí lei da física, mas isso é um estudo mais avançado. Nós estamos estudando o princípio. Então, nós já sabemos que tudo vem de Deus. Tudo, tudo, tudo. Você não é dono de nada, a não ser da sua evolução. Tudo vem de Deus. Agora, você é dono da sua evolução. Essa sim. Essa te pertence, a sua história, suas memórias, tudo é seu. Agora, tudo que você toca aí é de Deus. A tua casa, o teu apartamento, teu carro, né? As suas coisas que você usa, tudo isso é de Deus. É uma variação do fluido cósmico universal. É isso que a gente tem que procurar entender, para que haja um acerto nosso com a evolução e com a divindade, né? Então, aqui ele vai colocar o seguinte, ó. Em outros mundos, apresentam-se sobre outros aspectos, oferecem outras características incomuns a eles. E na imensa extensão dos céus, um número indefinido de forças desenvolve-se em uma escala inimaginável do que somos também pouco capazes de avaliar a grandeza que o crustáceo ao fundo do oceano o é de abarcar a universalidade dos fenômenos terrestres. Então ele fala que um crustáceo, né, que está lá no fundo do oceano, ele não vai conseguir entender a grandeza aqui do plano físico da superfície. Ele não vai conseguir entender isso. Ele vai ter que passar por um processo de evolução. A mônada que está animando aquele crustáceo, ela vai ter que evoluir até chegar ao homem que vai começar a entender essas coisas. Então, meu amigo, minha amiga, é tudo muito simples de perceber. Tudo é um processo de evolução, é uma semente que está crescendo. Agora, tem um tempo, tudo é cíclico, então tem o tempo desse crescimento. Então, eu não posso ficar toda a vida num lugar só, lendo uma página só, ou escrevendo uma página só, tem que virar, tem que escrever outra página, que ela sempre virá para mim em branco, para que eu escreva nela aquilo que eu estou aprendendo e crescendo. Então, se eu sou assemelhado, né, a um cristal, a um crustáceo, que está na superfície do universo, no fundo do universo, num planeta ainda pequeno, num planeta de poucas expressões ainda a nível universal, mas que é uma grande oficina de crescimento, então eu tenho que entender que eu vou crescer cada vez mais, que eu vou evoluir cada vez mais. Agora, esta evolução não depende só da inteligência, do cérebro, ela depende do coração também, ela depende do amor. Então, esse crescimento tem que ter sabedoria e amor, porque o amor rege, cria e rege a sabedoria. Então, se eu ficar só com a sabedoria, eu fico longe da essência da sabedoria, que é o amor. Então, tudo é criado pelo amor. Quando João disse lá na sua carta aos cristãos que Deus é amor, então tudo vem do amor. O que é o amor? É a frequência do compartilhamento, do crescimento compartilhado. Então, temos que amar a todos, porque todos estão nesse mesmo projeto que eu. Agora, enquanto estivermos brigando uns com os outros, a gente não vai sair do crustáceo. Tá bom? Vamos dar sequência aqui, olha. Item 10 agora. Ora, do mesmo que só há uma substância. Ora, do mesmo que só há uma única substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, mais diversificados em suas combinações, do mesmo, todas essas forças dependem de uma lei universal, diversificada em seus efeitos, que se encontra à sua origem e que, em seus decretos eternos, foi soberanamente imposta à criação para se constituir a harmonia e a estabilidade permanente. Aqui é interessante que você observe o seguinte. Então, você tem o fluido cósmico universal, que é a origem de tudo, não tem? Tem.
Aí você precisa de mais duas coisas. Você precisa de leis físicas, químicas, que vão organizar esse fluido para que ele saia da condição de fluido e vire ou se transforme em energia, e depois essa energia coagula e vira matéria. Então, essa é a coisa que é preciso saber. Então, tem leis. Tem leis, tem forças, tem dinâmicas e tudo mais. E tem aqueles que fazem isso acontecer, que são os espíritos superiores, como diz André Luiz, co-criadores com Deus em grau maior. Por enquanto, nós somos co-criadores em grau menor. A gente faz café, a gente faz arroz, a gente constrói uma casa, né? A gente faz um barco. Você é co-criador em grau menor. Agora, os co-criadores em grau maior são esses que vão no fluido cósmico universal e transformam esse fluido através de forças, de temperaturas, de pressões, né, de energias, em matérias, que coagulam essas energias e vira matéria. Então, nós vamos aprender isso um dia. Com certeza que vamos. Mas voltamos a dizer, enquanto eu estiver no fundo do oceano como crustáceo, eu não vou entender isso. Então, temos que alavancar a nossa evolução. Por isso que tem o livro A Gênese aqui na codificação espírita. Tá. Aí, continuando no item 11 agora, a natureza jamais se opõe a ela própria. O brasão do universo tem apenas uma divisa: unidade e variedade. Então, você tem o um e a variação do um. Percebe? Então, por exemplo, você tem o 1, está aqui o 1. Aí você varia o 1 até 9. Então, do 1 ao 9, vamos botar do 0, né? Do 0 ao 9, você tem muitas variações. Por exemplo, quando você trabalha sólidos platônicos, que são tetagramas, né? Que vão trazer consequências muito grandes na circulação da energia. Então, você tem um tetaédrico, por exemplo, que é uma pirâmide, né? São 3 triângulos, aliás, 4 triângulos numa base. Então, você tem um tetraedro, né? E aí você vai circular energia ali dentro. A energia que circula ali é potente. Então, a energia do fogo, tá certo? E assim vai. Então, você vai pegar o de 3, o tetaedro, né? O octaedro, o isodaedro, e depois você vai pegar o dodecaedro, e você vai pegando essas formas, e a energia ali dentro, circulando, ela gira um quanto energético diferente de um do outro. E essas variações da energia é que fazem o padrão do universo. É difícil de entender à primeira vista? É sim, eu concordo com você. Mas eu quero dizer para você, assim, para você guardar agora, o universo é constituído dentro de um padrão de diferentes formas de energia. Tem a unidade e tem as diferenças da unidade. Tá? É isso que acontece. Então, vamos dar um exemplo bem simples aí na sua casa. Quando você vai fazer um almoço, você tem que aquecer a vasilha. Então, você vai usar a energia do fogo, né? Assim, se você tiver que lavar uma verdura, você vai lavar com a energia da água, que é fria. Porque o quente vai fazer uma coisa, o frio vai fazer outra, o morno vai fazer outra. Né? Então, você trabalha com tipos de energias diferentes para realizar. Você vai botar, por exemplo, uma coisa em banho-maria. Você vai precisar de um fogo menos grande, né? menos forte. Você vai colocar uma coisa de molho. Você vai precisar de uma energia diferente. Então, você faz isso na sua casa. Porque você está seguindo um padrão. Isso dá certo, né? Aquecer, depois você amolecer uma substância mais dura, tirar o gelo para o líquido. Isso tudo acontece porque tem uma força, tem um padrão do universo que regula tudo isso. Senão não aconteceria. Senão amanhã, na hora que você acendesse o fogão, ia dar um gelo, não ia dar um calor, ia dar algo gelado. Se você quisesse solidificar a tua água, você não ia colocar essa água lá no congelador, você ia colocar essa água
numa panela. Porque você tinha que entender o seguinte, como é que está o padrão do universo hoje? É a mesma coisa que você acorda de manhã, qual a temperatura de hoje? Né? E não tem padrão. Então, esse padrão não muda. Então, você pode fazer suas coisas sem medo de errar, porque tem um padrão. Então, o universo é todo um padrão, que a gente estuda como sólidos platônicos. Que aí tem uma outra história, onde eu conto para vocês por que chama isso. Mas é porque está escrito lá nos diálogos de Platão. Platão, um sujeito lá que explicou isso para Platão numa reunião daqueles de grupo de estudos, ele estudou isso e Platão assumiu essa divulgação. Tá? Então, por isso chama sólidos platônicos, que na verdade são elementos geométricos, né? E que na sua construção de tantos lados, daqui, dali, tal, tipo, gera um tipo de energia. Ok? Então vamos dar continuidade aqui. Então eu coloco, olha, a natureza jamais se opõe a ela própria. Quer dizer, não muda, né? O brasão do universo tem apenas uma divisa, unidade e variedade. Remontando a escala dos mundos, encontra-se a unidade da harmonia e da criação ao mesmo tempo em que uma variedade infinita neste imenso canteiro de estrelas, percorrendo os graus da vida, desde o último dos seres até Deus, a grande lei de continuidade se faz reconhecer, considerando as forças nelas mesmas. Pode-se, com isso, formar uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei do universo. Então, é assim, eu vou colocar para você uma outra história. Fala-se que no planeta tal não pode ter vida porque ela não tem água. Não se detectou água. Então, eu quero dizer para você o seguinte, a água ela é muito importante para nós, para o nosso tipo de evolução, para a nossa estrutura de corpo físico e espiritual. Sim, a água é imprescindível. Mas, para espíritos mais evoluídos, provavelmente não será água, será uma outra substância. Então, você não pode dizer que não tem vida no universo porque não tem água, porque não tem atmosfera igual tem a Terra, porque não se assemelha à Terra. A Terra é um planeta pronto, próprio para a evolução de seres primitivos, saídos da animalidade. Agora, no momento em que ele atinge um grau qualquer na sua evolução, ele já não precisa mais desse tipo de planeta. Então, ele vai usar um outro planeta. Vou usar, é a mesma coisa do aplicativo. Eu uso um aplicativo, ele é muito bom para mim, depois sai um aplicativo com mais condições de fazer a minha tarefa. Então, eu vou usar o outro aplicativo. Tá? Que não tem, às vezes, o que tem no primeiro aplicativo. Essas coisas, minha gente, nós espíritas temos que começar a entender isso como lição universal. Senão nós vamos ficar parados no tempo e no espaço, duvidando de que a vida existe. Eu estava conversando um dia desse com um espírita, né, e estava contando que a coisa mais difícil que ele tem para entender no espiritismo é essa questão de vida em outros planetas. Porque tem muita dificuldade em entender isso. Eu falei, eu também tenho, mas eu parto de um princípio. A vida na Terra é padrão Terra. A vida em Marte é padrão Marte. A vida em Júpiter é padrão Júpiter. E assim sucessivamente para outros sistemas também. Então, nós não temos a noção do todo. Somos crustáceos no fundo do oceano. Então, eu não posso dizer que todo o mundo, todo o universo é o fundo do oceano. Não posso fazer isso. Né? Senão estaria contra as verdades sublimes. Ainda no item 11, né? Vós não sabereis apreciar essa lei em toda a extensão, já que as forças que a representam no campo de vossas observações são restritas e limitadas. Entretanto, a gravitação e a eletricidade podem ser apreciadas como uma larga aplicação da lei primordial que rege para além dos céus. Ora, veja você que interessante. Então, tem coisas que nós já podemos aprender. Tem coisas que nós já podemos tomar ciência, né? Mesmo na nossa pouca evolução. Por exemplo, lei da gravidade, força centrífuga, força centrípeta,
o eletromagnetismo. Isso nós já podemos entender. Então, por exemplo, se eu jogo um copo, solto um copo do ar, ele vai bater no chão. Dependendo se for de vidro, ele vai quebrar. Porque o ar, a Terra está atraindo. E ele se sente atraído pela Terra e a Terra o atrai. Isso é mais ou menos um princípio de gravidade. Então, tudo tem a atração mais denso, né? Atrai o menos denso. E a lei do eletromagnetismo, que são as forças que circulam em torno dos corpos, tanto os objetos quanto no corpo físico. Então, essas coisas eu já começo a entender. Por exemplo, a pessoa que gosta muito de beber, bebida alcoólica, ele às vezes perde o centro dele, né? Ele fica cambaleando, porque ele perdeu o eixo do seu equilíbrio. Então, o eletromagnetismo parte do equilíbrio do eixo. Então, a Terra tem o seu campo eletromagnético, que ela tem o eixo dela. Então, nessas coisas, nós já podemos começar a analisar e trazer para a nossa construção de uma psique mais avançada. Sabe quando a gente ouve uma coisa dessa, a gente dá uma risada irônica? Isso não constrói nada. Isso aí não quer saber disso não, tem raiva de quem sabe. Ora, meu irmão, enquanto você estiver falando isso, enquanto, minha irmã, você estiver vivendo a vida desta maneira, você será uma criança, um bebezinho de fralda e mamadeira. Eu lamento te dizer isso, mas é a imagem que eu mais posso utilizar. Eu duvido que você queira usar fralda e mamadeira, nessa altura da sua evolução, né? Então, precisamos de começar a analisar isso. Então, o livro A Gênesis, muita gente acha que é difícil, não é difícil. Ele traz a gente para pensar mais, aprofundar mais em nossas observações do dia a dia, porque está tudo na nossa mão. Agora nós temos que aprender a fazer essa observação, tá? Continuando aqui o item 11, todas essas forças são eternas. Explicaremos essa palavra e universais como a criação, estando inerente ao fluido cósmico. Elas atuam necessariamente em tudo e por toda parte, modificando sua ação pela sua simultaneidade ou sua sucessão. Então, vamos lá. Então, você tem as forças, tá? Então, essas forças vão interagir, por exemplo, para você realizar. Vamos imaginar que você vai criar um cubo de madeira. Você pega as partes, né, de madeira e vai batendo, ele vai pregando aquelas partes, você vai fazer um cubo, certo? Então, você vai utilizar de forças necessárias para fazer aquele cubo. Então, feito aquele cubo, a mesma força que você usou para fazer o cubo, outra pessoa vai fazer. Então, ela é padrão para o cubo. Agora, você vai fazer uma pirâmide, né? Que você vai ter 4 lados de triângulos. Então, é outro tipo de força. É outro tipo de estrutura. Eu estou falando força aí, em sentido de força motriz, né? Força intelectual, força de projeção do material, enfim. Então, você vai usar outro tipo de força, que é uma coisa mais elaborada. Mas a mesma força que você vai utilizar vai ser utilizada para todos. Então, os padrões não mudam. O que muda é aquilo que nós estamos fazendo, o objeto que nós estamos criando. Então, você vai fazer uma macarronada. Você vai utilizar de ingredientes próprios para a macarronada, que vão gerar uma síntese energética X. Agora, você quer fazer um bife à parmegiana, então você vai usar ingredientes que formam o bife à parmegiana e que vai dar uma síntese X, XY, por exemplo. Tá vendo? Então, você faz isso o tempo todo. Agora, é claro que a níveis universais as coisas se diversificam mais, é como uma sanfona. Você já viu acordeon que vai, fecha e abre? Quando ele está fechadinho, né, ele tem uma visualização. Quando ele abre, ele expande, ele tem outra visualização. Então, você imagina que o planeta Terra seja um acordeon fechado. Ali muito dentro ainda, intrínseco, para ser crescido. E aí, quando abre, ele tem uma outra visualização. Vai ver que aquelas coisinhas, né, que são aquelas lâminas que fazem um acordeon, estão coloridas, né, cada uma de uma cor, tal, aí fica um visual diferente. Né? Ele fechado tem uma visão só.
Quando ele abre, ele tem uma visão mais diversificada. Então, assim, é um planeta como o nosso. É um acordeão fechado, que emite um som X, mas que quando ele vai abrindo, expandindo, os sons vão se diversificando. E aí vão criando mais coisas, mais belezas e mais coisas relacionadas ao bom, a boa música, o bom momento vivido, o bom ambiente criado, enfim, por aí vai. Então, o universo é isso. É como se ele expande, né? Fosse a expansão do simples. Aí nós vamos vendo e observando quanta coisa tem lá dentro. E vamos trabalhando naquela diversidade. Tá vendo como é que isso está tudo nas nossas mãos aqui? Não tem nada de absurdo, de não entendo isso. Claro, nós não vamos entender, né, essa variação do universo por hora, mas vamos entender que ela existe. E ela existe para um benefício tal, para uma síntese tal, que no fundo é para o bem de todos. Porque foi criado por Deus para os seus filhos. Tá? Aí, continuando, olha, predominante aqui, eclipsando-se mais longe, poderosa e ativa em certos pontos, latentes ou secretas em outros, mas finalmente preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os trabalhos maravilhosos da natureza em qualquer ponto que se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. Eu convido você para fazer um passeio. Você vai num pomar, uma variedade imensa de frutas lá, de árvores, né? De frutos, enfim. Você vai ficar impressionado ou impressionada de ver que aquilo tudo tem o mesmo princípio. O mesmo princípio, que é o princípio do fluido cósmico universal modificado. Então você vai numa laranjeira, você vai num pé de lima, pé de mexerica, uma parreira de uva, você vai num pé de maracujá, né? Aí você vai passeando pelas frutas dentro do pomar. Tudo é uma única unidade, que é o fluido cósmico universal. Tudo ali é uma unidade só que diversificou. E ao diversificar, criou grandezas. A grandeza da laranja, a grandeza da uva, a grandeza do limão, a grandeza da mexerica, e por aí vai. O figo, enfim, tudo isso parte de um único princípio. E esse princípio do fluido cósmico universal parte de um outro princípio, que é Deus. Então, tudo parte de Deus. Ficou certo para você? Então, aí você vai no universo. Então, você tem na sua casa, você tem uma fruteira que tem 4 tipos de frutas lá. Tá? Aí você vai num pomar, igual uma vez eu fui, né? Eu fui no pomar, um pomar mesmo, é um negócio violento. Você tira lá 500 laranjas, você parece que nem mexeu no pomar. Eu fiz isso. Eu tirei 200 laranjas lá. Eles me deram, né? Pode pegar aí. Eu peguei 200 laranjas, a gente parecia que eu não tinha mexido em nada. Você vê o tamanho do pomar. Tá? Então, quando você vai na sua fruteira com 4 tipos de frutas e vai num pomar desse, você fala que é isso. Você está dentro do universo. Então, imagina se a gente pudesse sair do planeta Terra e entrasse numa visão de galáxia, por exemplo, você ficava louco. Eu falava, nossa, é muito grande. Eu não consigo entender isso ainda, mas que é bonito é. E deve ser bom, porque tudo que é belo é bom. O bom tem como anticâmara o belo. Certo? Então veja você que não tem nada de dificuldade nisso. Que Kardec está falando uma coisa tão interessante, tão bonita. Outra coisa que eu vou te convidar, vai num lugar que cultiva flores, como eu já fui também. Gente, você não tem noção. São essas flores de exportações, né? Que nem se usa aqui no Brasil. Eu vi uma flor azul lá que me encantou demais. Então, você olha para aquele cultivo de flores, você fala, meu Deus, isso tudo é variação de um único local, né? Que é o fluido cósmico. Determinado, né? Pelas suas forças, pelas suas modificações naturais. É isso que você vive, meu amigo. É nesse universo que você vive. Então, nós vivemos no universo Terra para aprendermos que aqui é só um hologramazinho do universo grande, uma partícula do holograma do universal. Então, agora, a partir daí, eu vou ampliando a minha visão. Quando o sujeito tem a visão de universo toda,
ele vai ver que o pedacinho da Terra faz parte desse holograma. Então foi importante ter o pedacinho da Terra, que é onde é o princípio, onde eu comecei a aprender. Tá? A criação primeira. É um outro item que Kardec está estudando aqui. Olha. Vamos lá, vamos a ele, né? Está no item 12. Após ter considerado o universo sob os pontos de vista gerais de sua composição, de suas leis e de suas propriedades, podemos levar nossos estudos para o modo de formação que deu o dia aos mundos e aos seres. Baixaremos em seguida a criação da Terra, em particular, e o seu estado atual na universalidade das coisas, e então, tomando este globo por ponto de partida e como unidade relativa, procederemos os nossos estudos planetários e siderais. O que eu estava falando antes, né? Que você pega, por exemplo, lá no futuro, que a gente terá a visão de universo, você vai ver que o universo é todo um holograma, ou seja, que as pequenas partes estão no todo, né? O todo está nas pequenas partes. E aí você vai ver que a importância da Terra. Então, por pequena que seja, por mais simples que seja, ela é super importante na construção do universo, na constituição do universo. E você, como habitante da Terra, é muito importante na constituição, digamos, de habitantes do universo. Então, aqui ele vai dizer, vamos pegar, então, como é que forma a Terra. Como é que foi formada essa Terra, para a gente ter uma ideia de como as coisas funcionam a níveis maiores. Ou você acha que a Terra não foi formada um dia? Né? Eu fico vendo, às vezes, certos jovens, né? Eles nascem num período que nós estamos vivendo, todo tecnológico, né? Todo cheio de estruturas de tecnologia, ele acha que nunca teve o preâmbulo disso. Nós que já estamos há mais tempo aqui, que vimos essa evolução acontecer, sabemos que para chegar nesse ponto que nós estamos hoje, foram necessários muitos estudos, muitos testes de laboratório, muitas experiências, muitas vezes que não deram certo, teve que repetir a experiência. Então, eu preciso saber, a Terra também teve um princípio. Ela não existe de sempre. Nem o universo existe de sempre. Tem sempre um princípio. Né? Então, vamos ver o que eles colocam aqui para nós, o que Kardec coloca. Olha. Por outro lado, se fizermos uma justa ideia, contudo, necessariamente bem fraca, da imensidão do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo tenha sempre existido e sido sempre. Do momento onde Deus ficou, suas perfeições eternas se pronunciaram. Antes que os tempos se formassem, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço eterno, tal seja ela. Então, o que ele está dizendo é que Deus é tudo. Deus é tudo. Então, ele já existe de sempre. E a sua palavra, ou seja, a sua ordem, o seu som, é que cria as coisas. É que dá força às variedades que tem no universo. Então, Deus é o Criador. É de tudo. Tudo parte dele. A própria ciência hoje sabe disso. Muitos cientistas já se entregaram a isso. Tem umas pessoas que ainda acham que não precisa de Deus, aí se confundem, se enrolam. Nossa, é lamentável. Às vezes eu leio esses livros aí, é lamentável, sabe? Que pessoas, às vezes, até que têm um certo nome, né, na academia, mas, coitados, se enrolam tanto, falam tanta coisa que não é verdade, né? Porque eles não têm explicação, né, para a diversidade do universo. Então, tudo parte do eterno, tudo parte de Deus, minha gente. Tudo que você tocar, olhar, ver, tudo é de Deus. Tudo vem dele. Tá? Aí nós vamos entender isso mais para frente, como que ele faz tudo isso, né? Talvez não nessa encarnação nem nas outras, mas um dia. Bom, se houvermos bem compreendido a relação, ou antes, a oposição da eternidade com o tempo, se nos familiarizarmos com esta ideia de que o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, enquanto que a eternidade é essencialmente uma, imóvel e permanente, e que não se torna suscetível de nenhuma medida,
ao ponto de vista da duração, compreenderemos que através dela não existe nem começo nem fim. Vamos lá. Não é difícil entender isso aqui, não. Eu vou me colocar aqui bem pequenininho, que é para a gente começar a entender isso. Olha só. Você está vendo essa teia aqui? Essa teia grande? É uma chamada de teia cósmica. Isso aqui é o espaço. Essa bola violeta que está aqui, ela vai curvar o espaço. Entendeu? Ela vai abaixar nessa tela. Você imagina essa tela, que é o espaço. Aí essa bola vai curvar esse espaço e vai formar o tempo. O tempo é formado aqui. Então, na hora que essa bola abaixa, começa a girar aqui dentro e interagir nesse espaço criado aqui dentro, ela forma o ciclo, o tempo. Então, essa bola tem um tempo para ficar aqui. Então, isso é medido dias, noites, né? Anos, séculos. Aqui embaixo também, tá vendo como é que ela forma o tempo? O que ele diz é o seguinte, que Deus não tem essa tela, não tem essa teia, não tem essa necessidade de formar o tempo, porque ele é único, então ele é o eterno. Quando se cria o espaço e depois o tempo, cria-se para ciclos de evolução. Meses, dias, anos, semanas, que nós precisamos disso. Precisamos claro, do sol, da noite que coloca as coisas em ordem dentro do nosso metabolismo, precisamos dos meses, dos anos, das estações do ano. Nós precisamos disso para a nossa evolução. Dentro da nossa evolução, isso é necessário. Agora, no momento em que você pensa que já pode viver fora do espaço-tempo, aí você não tem mais ciclo, você não tem mais tempo. Você tem a eternidade para viver. É isso que é o infinito. Então, Deus é eterno, que criou tudo isso, e nós somos infinitos que vivemos nesse eterno, sem nunca morrermos. Não vai acontecer isso. Ficou claro, amigo? Como é que é lindo tudo isso? Está vendo o teu valor para Deus? Como você é importante para Deus, que te criou para tudo isso? Levanta daí, vamos em frente, né? No item 14, né, ele vai colocar, olha, Deus sendo, por sua natureza, todo eterno, criou de toda eternidade. E não poderia ser de outra forma, porque a qualquer época longínqua que retrocedamos em imaginação, os limites supostos da criação, restará sempre, além desse limite, uma eternidade. Pese bem esse pensamento, uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases e volições infinitas teriam estado sepultados em uma muda letargia inativa e fecunda, uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno, que dá vida aos seres, de muitíssimo diferente para o Verbo que os governa, da esterilidade fria e egoística para o espírito de amor e de vivificação. Então tá aí, meu amigo. Tudo é movimento ascendente para esse viver infinito. Lembra quando nós colocamos aqui, olha, quer ver? Vamos voltar a esse slide aqui, olha. Imagina que a Terra seja isso aqui, ó. Então ela entrou, foi criada, foi elaborada por Jesus, né? Ela foi elaborada e colocada aqui, no espaço, curvou o espaço e criou essa Terra que nós vivemos. Um dia essa Terra vai desgastar, ela vai acabar, então ela vai sumir, desaparecer, isso aqui volta a ser espaço. O sistema todo vai desaparecer, o sistema solar todo, e aí vai virar todo um espaço, que será utilizado para outros fins. Né? Você usa aí a sua peneira, né? Para você peneirar alguma coisa, terminou a sua peneirada lá, você lava a peneira, põe no sol, deixa secar, ou guarda, faz o que você quiser. Foi usada para aquele momento. Então ela curvou, ela já é curva. Então ali você colocou o material dentro da peneira, curvou ainda mais. Não dá um peso, curva. Acabou aquilo tudo, você tirou, a peneira volta a ser peneira. Se você quiser colocar uma coisa melhor, você põe um pano esticadinho na boca de um copo, por exemplo, e põe lá uma coisa para
Igual o café, né? Para você passar o café, quando terminou, você tirou o pó, a tela volta a ficar lisa, como era antes. Então, o tempo que passou o café é o tempo criado pelo peso do pó na tela que você usou para passar teu café. Assim é no universo. Então, o universo é padrão. Tudo é padrão. Tá? No item 14, vai colocar: compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sob a mão do ser absoluto. Deus é o sol dos seres, é a iluminação do mundo. Ora, a aparição do sol dá instantaneidade de nascimento a ondas de luz que vão se propalando por toda parte na vastidão. Do mesmo modo, o universo nascido da eternidade remonta aos períodos inimagináveis do infinito, na duração do Fiat Lux inicial. Então, é um projeto, né? Vamos fazer um universo aqui. Então, tá. Faz-se lá o universo. Esse universo terá um tempo tal de duração para fazer trabalhos tais. Então, nada é criado para nada. Tudo tem uma razão, tudo tem um motivo. Terminado aquilo, tá bom. Só que nós fazemos isso o tempo todo em casa. Não é assim? A gente liga a máquina de lavar para lavar aquela roupa. Faz aquele barulho, centrifuga, aquele negócio todo, pendurou a roupa lá, a máquina deixou de ser dinâmica. Na hora que eu precisar, ela está lá. Assim também é a criação. Quando eu preciso de criar alguma coisa, realizar qualquer trabalho, existe a força de realização do trabalho. Terminou o trabalho, não precisa mais da força. A força fica estática. Ela fica lá aguardando, estado de letargia, digamos. Precisou, eu uso de novo. Então, meu amigo, você faz isso o tempo todo. Só que em grau menor. Criações em grau menor, como diz André Luiz. Nós vamos um dia criar em grau maior. Né? No item 15, lá, o início absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. Suas aparições sucessivas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Tudo vem de Deus. Não tente inventar nada com relação a isso. Eu te aconselho de coração, não tente interpor-se a isso. Não tente. Você vai perder teu tempo, vai se desgastar, vai ficar mal com a criação, sabe? Vai ficar rebelde. Não faça isso. Começa a entender, tudo vem de Deus. Aí começa a se sentir filho dele, parte da criação dele. Que aí você vai ficar muito mais feliz. As nossas infelicidades têm causas aí. Quando eu quero me interpor ao que é certo, ao que é justo. Tá? Então, qual imortal saberia dizer sobre as magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sob a noite das idades que se desenvolveram nestes tempos antigos, onde nada de maravilha do universo atual existia? Nessa época primitiva, onde a voz do Senhor, fazendo-se ouvir, os materiais que deveriam, no futuro, reunir-se simetricamente e por si mesma por formar o templo da natureza, encontra-se-iam de súbito no centro das vidas infinitas, quando a esta voz misteriosa, que cada criatura venera e acaricia, como se de uma mãe, notas harmoniosamente variadas, produziam para aí vibrar juntamente e modular o concerto dos vastos céus. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Não tem outro jeito. E à medida que a gente vai entendendo isso, vai crescendo e vai se colocando para entender, aí você vai cada vez mais crescer. Deixa eu falar uma coisa para você. O brasileiro tem uma peja, né? Tem uma coisa que não gosta de ler. Que seja você a exceção, tá? Estude. Que você vai se libertar tanto, mas tanto, que você vai deixar de ser, sabe, aquela coisa, aquela carinha de coelho, todo franzino, né? Pois é, tá, né? Aquelas reclamações, aquelas queixas, isso tudo acaba. Porque você se sente grande. Agora tem que estudar, né, meu irmão, minha irmã? Não tem outro jeito. Tem que estudar. Te aconselho a começar devagar,
vai para as reuniões públicas, mas não é para ir lá só para passar o tempo, para marcar presença, não. Vai lá para aprender com o expositor, com a expositora. Depois vai para o grupo de estudos, depois compra teu livro, vai ler, vai estudar, vai tirar dúvidas. Tem muito lugar que você pode tirar dúvidas hoje, né? Tem o GPT, tem o Google, tem tanto lugar que você pode, tem as pessoas que você pode perguntar, e assim vai, né? O mundo em seu berço jamais foi estabelecido em sua virilidade e em sua plenitude de vida. Não, o poder criador não se contradiz nunca, e como todas as coisas, o universo nasceu menino, revestida das leis mencionadas mais acima e da impulsão natural inerente à sua formação própria. A matéria primitiva deu sucessivamente origem a turbilhões e aglomerações desse fluido difuso, a montão de matéria nebulosa que se dividiu por si e se modificou ao infinito, para produzir nas regiões incomensuráveis da extensão diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Aqui Kardec está repetindo o que ele falou, né? Então, tudo começa do simples para chegar ao complexo. O teu banquete que você vai fazer aí, por um dia, né? Ele vai começar do dente de alho que você descasca. Não é assim? Tudo é do simples até o complexo. Ficou claro para você, meu irmão? Então, quando você olha essa imensidão de estrelas que tem no universo, né? Essa variedade de leis que regem a natureza, isso tudo teve um princípio. É o princípio da propulsão das coisas, né? E você também. Quando você nasceu, você era um bebezinho. Hoje você é um adulto ou um adolescente. Então você cresceu pela propulsão própria das coisas, a pulsão do crescimento, a pulsão da expansão. Isso tudo está in situ em cada criatura e em cada fator da natureza que precisa acontecer. Em razão das forças que predominaram sobre um e o outro e das circunstâncias ulteriores que presidiram a seus desenvolvimentos, estes centros primitivos tornaram-se os focos de uma vida especial, alguns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começando desde então sua vida astral particular, os outros ocupando uma extensão ilimitada, ampliaram-se apenas com uma extrema lentidão ou se dividiram de novo em outros centros secundários. Então, ele coloca aqui uma situação da pulsão própria dos crescimentos. Tem coisa que precisa crescer muito, outro cresce menor. Tem pessoas baixas, pessoas altas. Não deixam de ser espíritos. Mas para uns foi necessário um corpo mais alto, para outros um corpo mais baixo, né? E assim sucessivamente. Você não vai colocar um carro dentro da tua sala. Não, você vai colocar uma mesa, que é o que cabe lá na sua sala. O carro você bota na garagem, que é lá é o ambiente para o carro. Então, tudo é questão de ambiente, de necessidades. As mesmas moléculas, substâncias que tem na tua mesa, tem no carro, com pequenas variações. Mas tudo parte do princípio único do fluido cósmico universal. Ficou claro para você? Tá? Estou tentando mostrar bem clareza nisso que Kardec coloca aqui. Olha, né? Então, no item 16, reporta-nos alguns milhões de séculos, somente acima da época atual, nossa Terra não existia nada, ou não existia ainda. Nosso sistema solar, ele mesmo não começou as evoluções da existência planetária, e durante esse tempo já esplêndidos sóis iluminavam o éter. Já planetas habitados davam a vida e a existência a uma multidão de seres que nos precederam à carreira humana. As produções opulentas de uma natureza desconhecida e os fenômenos maravilhosos do céu, desenvolvendo sob outros olhares os quadros da imensa criação. Que digo? Agora os esplendores não mais são como outrora, fazendo palpitar o coração de outros mortais sob o pensamento do infinito poder. E nós, pobres pequenos seres, mortificamos após uma eternidade de vida, julgamo-nos
contemporâneos da criação. Esse texto é fantástico. Esse texto, meu amigo, é sensacional. Para quem fala que não existe vida em outros planetas, ele está colocando muito antes do sistema solar acontecer. Vamos fazer uma conta pequena? Dizem que o universo tem 14 bilhões de anos. O sistema solar tem 4 bilhões e meio. E esse tempo passado? Esses 10 bilhões de anos? Como é que ficou? Não existia nada, estava tudo esperando a vida acontecer 10 bilhões de anos depois, acontecer um sistema como um planeta, e esse planeta começar a vida no universo. Gente, isso é impossível. Então, quem criou tudo isso? Não existia? Quais são os espíritos que fizeram isso acontecer? Não existiam. Então, isso é ilógico, essa coisa de falar que não tem vida em outros planetas. A própria Terra prova isso para nós. A própria criação da Terra, nesse período que ela foi criada há 4 bilhões e meio de anos atrás, dentro de um universo de 14 bilhões. Tá certo? Então, muito antes da Terra existir, esplendores já existiam. Muito antes. Então, você estuda a formação das galáxias, né? Desde o primeiro segundo, depois que o universo é criado, então você vai ver que tem vida em todo o tempo. Tomara que aqueles que não acreditam em vida em outros planetas estudem isso, né? Tomara, é o que nós queremos. Ainda uma vez compreendamos melhor a natureza. Saibamos que a eternidade, esta após nós como antes, que o espaço é o teatro de uma sucessão e de uma simultaneidade inimagináveis de criações, tais nebulosas que distinguimos com dificuldade na longura do céu, são aglomerados de sóis em via de formação. Tais outras são vias lácteas de mundos habitados, outras, enfim, o sítio de catástrofes ou de enfraquecimento. Saibamos mesmo que estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, mesmo que estamos no meio de uma dupla infinidade de durações anteriores e posteriores, que a criação universal não é apenas para nós, e que devemos reservar este conceito à formação isolada de nosso pequeno globo. Então a Terra foi formada para nós, né? Agora, e o universo todo? Para outros espíritos também. Ficou muito claro, né, gente? Muito claro. Tem dúvida disso não. Depois você analisa, né? Então nós estudamos capítulo 6, itens 8 a 16, e vamos continuar no próximo estudo, que é o de número 18. E eu falo sempre para você, faça a tua revisão. Faça a tua revisão, tá? Não deixe de fazer isso. Pega lá a Gênesis, pega o capítulo 6, né? Dos itens, né? 6 a 18, né? Aliás, de 8 a 16, desculpa. Dá uma lida lá, dá uma estudada, veja o vídeo, se for necessário, de novo, tá? E a gente vai continuando no estudo da Gênesis. Muito obrigado, minha gente, muito obrigado mesmo. E fiquem com Deus até o nosso próximo encontro. Tchau. Foi incrível estudar com você. Te esperamos no próximo Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.